tarde a todos de novo, né? Eu sou Josiara, como já falei aqui para a Dona Maria do Socorro, né? Que não estava com a gente na aula passada, já me apresentei também. Eu estava com o seu Antônio e o seu Santiago. O seu Santiago está aí? Está conseguindo ouvir direitinho? Ele voltar. O Leite está dando para ver direitinho aqui os slides? Estou lhe ouvindo direitinho, viu? Que bom, seu Santiago. Pronto, então hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula passada, que era sobre memórias, né? Sobre construir essas memórias. É a nossa parte 2. E aí a revisãozinha da aula passada, né, que a gente falou sobre as memórias, sobre os tipos de memórias, né, e aí a rotina da aula de hoje, né, a gente vai fazer a dinâmica do recordar e viver, as fases da memória e um jogo da memória mais interativo, certo? Então a gente vai estar trabalhando toda essa questão também da atenção e da memória, né, de uma forma mais na prática, vamos dizer assim, como a gente fez na aula passada também, né? A gente praticou um pouquinho para exercitar o nosso cérebro, a nossa atenção, e a gente falou justamente sobre isso, de como a atenção é importante para a gente gravar as coisas na nossa memória. Ela é super importante para fixar, para ficar aqui. Então, se a gente dá uma atenção maior, a gente consegue fixar de uma forma mais rápida. E aí, assim, vamos exercitar a nossa memória. Eu já falei até um pouquinho assim, né? Então, para o seu Santiago e o seu Antônio, e para a Dona Maria do Socorro, se ela tiver assistido a aula gravada, né? Qual foi o assunto da nossa aula passada? O que foi que a gente trabalhou, o seu Santiago, o seu Antônio? Nós trabalhamos a memória presente e a passada, né? Exato, muito bem. Que é a memória de curto e a de longo prazo, né? Que a de curto é a do presente e a de longo é a do passado, né? O senhor falou. Muito bem, parabéns. Vocês lembram de mais alguma coisa? Rapaz, é o seguinte, só que porque eu entrei lá na aula, aí tinha uns lá que era pra gente falar o que a diferença que tinha de uma palavra para outra. Eu tá certo, eu distingui a diferença, mas não soube como marcar. Ah, o senhor não conseguiu marcar. Não foi o seu Santiago, né? É. Seu Santiago, então assim, depois o senhor vai falar um pouquinho pra gente, né? Depois eu vou entrar em contato com o senhor para o senhor me explicar por que o senhor não conseguiu marcar. E aí, se for uma questão mais de tecnologia, aí eu vou, junto com a Gleice, explicar um pouquinho pro senhor como é que a gente pode fazer essa marcação, tá bom? Tá certo. Muito bom. E o seu Antônio? O seu Antônio tá aí? O que é que o senhor lembra, seu Antônio, da nossa aula passada? Você não lembra muito não? Foi o que a gente falou? O seu Santiago já falou um pouquinho, né? Sobre a questão de longo prazo, de curto prazo. Longo prazo, né? Aí... Exatamente. E agora a gente vai fazer uma dinâmica. Né? Vocês estão me ouvindo direitinho? Tá dando para ouvir, Gleice? Sim, tá muito bom. Que bom. Então, assim, a gente vai fazer a dinâmica do recordar é viver. Né? Então, se a gente recorda, a gente vive vários outros momentos. Né? Recordar é a gente lembrar, igual a gente lembrou na aula passada, de coisas sobre a nossa infância, de o que é que a gente brincava, o que é que a gente fazia, e a gente revive. Né? A gente vive novamente aqueles sentimentos, aquelas emoções que vinham naquele período. Né? Então, o objetivo dessa dinâmica é estimular o treino da memória e do raciocínio lógico, né? Que é o que a gente o trabalho do nosso cérebro, né, para a gente identificar e captar algumas coisas, né, que é um raciocínio de uma forma mais lógica, de uma forma coerente. E aí, gente, vai passar aqui algumas imagens, né? Eu convido todos a refletir, a Gleice, o seu Santiago, a Dona Maria do Socorro,
e o seu Antônio, né, para refletir sobre as imagens que vão se seguir, certo? Então vai aparecer umas imagens aqui e a gente vai falar sobre as situações e emoções que vêm com essa imagem. O que é que a minha memória traz a partir dessas emoções? O que é que eu lembro? O que é que eu sinto, né, quando eu vejo essas imagens? Eu vou trazer essa imagem aqui e vocês vão ficar olhando para ela uns minutinhos, tentando lembrar de coisas, de sentimentos que essa imagem ela traz quando vocês olham. Bom? O que é que vocês estão vendo nessa imagem? É o barco com a vela. Exato, Santa. E o seu Santiago? Viu? É o que eu tô vendo ou o que ela faz me lembrar. Pronto, o senhor pode dizer o que é que o senhor está vendo e o que é que faz lembrar o senhor. Vamos fazer assim. Ah, pronto. Pois é. Aí faz eu lembrar meu tempo da infância, né? Olha. E eu ia pra praia, a gente saía cedinho para ir pra praia e vinha essas imagens assim, de muitos paquetes que eles chamavam lá de paquete, né? Barco, como é uma coisa com uma vela, né? Sim, sim. Eu estava na praia aguardando, eu lembro muito desse assim, a gente estava na praia aguardando, para quando eles chegarem e tirarem aqueles peixes que eles queriam levar, os outros peixes a gente levava. Miúdo, aquele peixe, né, que eles não gostavam. Entendi, você tá... Então, qual Trabalhar é uma forma de sobrevivência, né? É verdade. E qual é a emoção que o senhor sente? O senhor sente alegria, tristeza? Uma lembrança, né, do passado, uma lembrança da infância, né? Sim, sim. E assim, o senhor se divertia, né? Apesar de ser por uma questão de sobrevivência, né? Era divertido para o senhor? Era triste? Era alegre? Como era que o senhor se sentia? É porque você, a minha filha aqui fica achando graça, mas é porque ela não viu uma coisa linda dessa daí, entendeu? Entendo. E o senhor, seu Antônio, o que é que o senhor disse que viu aqui um barco com uma vela, né? Então, o que é que o senhor lembra a partir dessa imagem? O senhor tem alguma lembrança, alguma emoção? Razão aqui com o céu azul. Eu me lembro da rapaz que o mar, aí a gente saía na canoa, aí a canoa tudo de vela armada, o vento botando contra a água, remando, e era bonito, sabe? Aí tem assim as ondas do mar, né? Sim. E o mar, o céu azul e o vai verde, né? Que é o mangue, né? Aí eu me lembro disso, sabe? Traz muitas lembranças, né, seu Antônio? Todos vocês. E a Dona Maria do Socorro? A senhora tem alguma lembrança, Dona Maria do Socorro? E o que é que essa imagem lembra a senhora? O que é que traz de bom? Ou de... Divertia muito, ficar só, assim, era muito bom. Eu morava pertinho, né? Era... Maravilha, né? Então a senhora saía para ir para a praia, morava próximo, né? A Dona Maria do Socorro era privilegiada aí, morava pertinho da praia. Aí ia com as vizinhas. Era a Dona Maria? Eu levava caipirinha para tomar lá. Eu andava quase uma légua para poder chegar lá. Ixi, olha aí. O Santiago já andava aí que só para poder ir lá pro mar, né? E aí o seu Antônio também lembrou várias coisas boas aí da infância dele, da juventude. E a Gleice? Gleice, o que é que essa imagem te traz? Olha, me traz lembranças boas e ruins. Boas porque geralmente eu passava, né, em algum período das minhas férias
eu ficava na casa dos meus tios, né, na Barra do Ceará. E a gente ia pra praia, né, aos finais de semana. Quando eu tava lá, né, quando a gente podia. Só que também me lembra, em um desses momentos, né, que eu passei um período das minhas férias, que os meus primos me jogaram no mar. Meu irmão e os meus primos. E desde então eu tenho meio que uma fobia, tenho meio, um medo, assim, de realmente entrar no mar, né? Então eu fico ali mais na areia, na beirinha, assim. Então é lembranças boas e ruins. Eu vou falar da minha também, né? Vou falar das minhas lembranças. Né? O que é que eu lembro? Eu lembro que quando criança a gente ia com toda a minha família, eu tenho uma família bem grande, e aí a gente ia tudo pequeno com os meus primos e as minhas tias tudo, ia assim umas 20 pessoas pra praia, e a gente ficava lá catando os buzuzinhos, era muito bom, é uma lembrança muito boa que eu tenho da infância. É, assim, lembrança de ruim, eu acho que da praia, eu lembro com alegria, né, assim, por falar de emoções, eu lembro com bastante alegria desses momentos, né, momentos de trauma, assim, eu nunca passei próximo ao mar. Então, assim, me dá realmente uma... Olhando para essa imagem, me dá uma sensação de calma, né? Como o seu Antônio falou, né? Muito bonito, né? O azul do céu com o azul do mar. E aí tem a vela, né? Então, assim, é uma imagem que traz várias emoções. E aí vamos aqui uma próxima imagem. Vocês olhem um pouquinho, reflitam sobre esse momento que passa na imagem. O que é que traz de lembrança para vocês essa imagem? Vamos refletir um pouquinho sobre ela. Mas tá saindo e aí, né? Aí é coisa de água, chuva, né? Chuva, né? Tem uma chuva, uma mulher com guarda-chuva, tá chovendo muito, né? Assim dá pra ver que é muita chuva. Muita coisa boa e coisa ruim aí, né? O que é que lembra o senhor, seu Antônio? Coisa boa e coisa ruim? Eu, antigamente, quando eu também era da infância também, que a gente, o inverno era muito grande, aí era forte, aí a gente morava perto do rio, e toda vida que era inverno grande, tinha uma trama que o rio botava a gente para correr dentro de casa. Alguém estava dentro de casa, aí todo mundo de guarda no meio da rua, e aquela chuva grossa, tudo alagado d'água, aí não é muito bom não, né? Chuva não é bom não, chuva é bom assim, controlado. Sim. Então você já lembrou aí né? Todo mundo, né? Sim. E o seu Santiago e a Dona Maria, o que é que vocês lembram? O que é que vocês sentem olhando para essa imagem? A chuva sempre é uma coisa boa, né? E nós precisamos muito aqui no Ceará, né, de chuva. Não só no Ceará, mas no Brasil completo. E agora nós estamos pagando um preço bem alto, principalmente na energia, né? Sim. É a falta da chuva, que antigamente tinha abundância. Exato. Mas na minha infância, ela ajudou muito comigo, porque nós precisávamos sair cedo para ir a pesca lá no rio, e muitas vezes a gente tinha que sair com chuva. Só que nós não tínhamos esse guarda-chuva, né? Sim. Então, o que o cara estava na cabeça era uma esteira, né? Aí, chuva é coisa boa. Traz duas lembranças aí também, igual o seu Antônio. E a Dona Maria de Socorro, a senhora... O que essa imagem fez refletir na senhora, Dona Maria de Socorro? Exatamente o que está acontecendo, né? Verdade? Agora? Posso falar da chuva da agora também? Pode falar, Dona Maria. A tristeza também, porque eu já deu uma chuva danada, a minha filha foi assaltada aqui na minha rua. Uma vez eu vinha do trabalho, aí levou tudo dela.
aqui perto de casa. Tava uma chuva pesada hoje, mas triste também por isso, né? Que aconteceu. É, já traz aí também uma lembrança triste. Né? E você, Gleice? O que é que te traz essa imagem, né? O que é que você reflete sobre ela? Assim, eu lembro de dois ambientes assim, né? Um relacionado ou à ida na escola ou à volta da faculdade, que eram os momentos que choviam mais, né? Pela manhã, quando eu ia pra escola, e eu tinha que ir, né? Eu não ia faltar só porque estava chovendo. E a volta da faculdade, eu lembro de um dia que choveu bastante. De Redenção até aqui, em todas as cidades estava chovendo bastante. Desci do ônibus, estava chovendo muito, estava tudo alagado por aqui, né? E outra. É porque eu chego à noite da faculdade, né? Então estava chovendo bastante. E o outro momento que eu lembro é de quando eu era criança, que meu pai ele tinha um costume de quando chovia muito, ele saía comigo e com meu irmão, né, pra ver o estrago, digamos assim, da chuva, né? Qual foi o volume, né, da chuva em relação aos outros locais, né, às outras ruas. Então eu tenho essas duas lembranças, né? Tanto ainda a vinda da questão da escola, né, da faculdade, e também desse passeio que a gente dava, né, quando chovia muito. Sim. Então, se vocês, a chuva trouxe várias lembranças, né? Para mim também. Assim, quando eu olhei para essa imagem, eu lembrei da sensação da chuva, né? De ser molhada por ela, né? De tomar banho de chuva, né? Me veio uma questão assim da infância, né? Quando eu olhei, e aí vocês também olharam e refletiram sobre ela, a lembrança que me veio foi essa. Então, assim, vamos. Olha essa daqui, né? Essa imagem aí desse cafezinho bem quente. Aí vamos refletir sobre ela e as lembranças que elas trazem pra gente. Né? Isso aí depois da chuva fica bom, né, rapaz? Depois de tomar um banho de chuva, você se enxuga todo e vai tomar um cafezinho quente. É o café do bulho, né? Esse aí foi feito no bulho. Ainda foi moído na hora, né? Tá aí a imagem do. Aqui, ó. Certo. Rapaz, é o seguinte, aí pela primeira vez eu sempre tomei café, mas a única vez que eu me admirei bastantemente é porque eu só tomava o café, né? Eu não sabia como era feito, eu não, nunca me passou pela cabeça, eu era aí adolescente, mas nunca me passou pela cabeça que fosse fosse uma árvore, entendeu? Sim, sim. Aí eu fui a Guaraciaba do Norte e lá eu descobri que realmente é uma árvore e muito bonita, viu? Muito verdinha, muito. Com os frutinhos vermelhos, né? Assim, vermelhos, amarelinhos. Um cafezinho É verde quando tá verde, quando ele tá maduro fica vermelho. Vermelhinho, né? Cafezinho, Como é, seu Antônio? um cafezinho também eu lembro da infância também, porque quando a minha mãe torrava na panela o café, o calor do café e estava no pilão para fazer o café de manhã. Esse no café bom, café forte, aí eu quero café puro. Então sim. Torrava o café na panela de ferro, Sim. torrava o café ferro torradinho, aí pisava no pilão de madeira, pilão grande de madeira. Ficava forte, abastava meu colherzinho no litro de café, já estava no ponto. Para dizer um cafezinho bom, aí cafezinho com pãozinho, cuscuz, era bom demais. Você já lembrou aí da infância, né? E a Dona Maria do Socorro? O que a senhora lembra? Olhando para essa imagenzinha do café? Dona Maria falou aí do café torrado no pilão, é bom demais. Interior, bom demais, viu? Então, o seu Antônio e a Dona Maria lembrar da infância, né? Assim, quando os pais pisavam aí o café. O seu Santiago já falou sobre uma curiosidade, né? Que ele conheceu
de café, né? Que a gente chama a árvore que dá o café. Né? E a Gleice, o que é que tu lembra aí, Gleice? Essa imagem, a gente dá vontade de tomar um cafezinho, né? Sempre quando do horário. Eu lembro da minha infância também, quando eu passava um tempo no interior, que os meus familiares acordavam cedo, preparavam um café. Daí eu lembro mais do cheiro, né, do café pela manhã, que os adultos acordavam as crianças, né, pra merendar. Então eu Sim. lembro meio dessa dinâmica que era, né, no interior, quando a gente acordava cedo e tudo mais. Eu lembro mais dessa questão mesmo do interior, dos meus pais. É uma lembrança muito forte de infância, né? Merenda, Sim. café. E aí parece que você tá sentindo o cheiro do café, né, gente? Olhando pra essa imagem assim, vai pra você. Sair com beiju de massa é bom demais, né não? É mesmo. Já com uma tapiocazinha. Olha essa imagem. Não, mas eu tô falando é o beiju mesmo. Ah, é aquele que vem do preparo mesmo, assim, né? Aquela massa mais. É exatamente. Né? Pronto, então vocês vão pra outra imagem. Mas depois que molha no café, fica gostoso, Tá viu? bom demais, né? Esse jogo que quando a gente vai pro interior na rodagem dali pro lado da BR, eita, isso é o mato, hein? Esse aqui é nessa imagem do ônibus, é, seu Antônio? É, Você lembra aí, né, andando na BR, e aí você vê só o mar. Eu indo pra onde, nesse ônibus? é interior. Indo pro interior. E o seu Santiago e a Dona Maria? O que é que lembra disso? Cavalo. Na BR-22 lá de Cavalo, Campinho. Eu sempre gosto muito de ver, assim, quando eu estou no ônibus, né? Mas mesmo, Paisagem, né? o que me tocou mesmo foi uma certa vez que eu fui para Cunharés e eu passei num local lá que tem um açude, mas logo de longe assim a gente começou a ver um lado seco e outro. Tudo verdinho, não era, seu Santiago? E quando, depois da gente ter rodado mais ou menos 2 quilômetros, foi que eu vim ver o açude que estava, né? Por isso é que aquelas árvores estavam verdes, porque estava na beira do açude. Isso também fez o salmo de número 1, né? O salmo de número 1 que diz que a árvore plantada junto à ribeira de água, ela não teme a sequidão. Olha aí, então foram duas paisagens, né, que o senhor viu, a lembrança que o senhor teve, né, de um lado verde e um lado totalmente seco, né, então assim, deve ser um contraste muito grande. E a Dona Maria do Socorro, o que, que a senhora lembra nesse ônibus aí, nessa estrada? Mas minha mãe, mas Tá o internet vai não. A senhora tá conseguindo falar, Dona Maria do Socorro? Pronto, pode falar. Tô ouvindo agora. ouvindo? Minha mãe, meu pai, eu trabalhava pro Canidé, pro pessoal do Canidé, era bom demais. Olha aí, então a senhora já lembrou da questão religiosa, né? Pegava aquele ônibus da princesa, né? Iam pro Canidé. Essa imagem. Pode falar, tá? Ela de tamarindo, que era bom demais. São lembranças boas. E a Gleice, o que é que ela lembra a partir dessa imagem também? Lembro dos famosos Guanabaras aí, né? Desde criança, meus pais me levam pro interior e a gente, na época, não tinha carro, não tinha transporte, né, próprio e tal. Então a gente utilizava dos ônibus, né? A gente pagava as passagens, Sim. então a gente ia nos Guanabaras. Quando era criança eu tinha muito trauma. Mas eu lembro, né, dessa questão da gente sempre no comecinho de alguma das férias do ano, né? Ou no final, ou no começo. No do meio, na verdade. A gente viajava, né? Passava um tempo nesse interior que é depois de Sobral, né? Um pouquinho distante. E a gente ficava horas, a gente ficava até 5 horas dentro do ônibus, né? Quando não tinha pausa.
porque era bem distante, as estradas não eram, né, do jeito que são hoje, não eram tão, né, boas como é hoje. Então a viagem era bem longa, bem cansativa, mas valia a pena, né, que a gente tinha essa questão de ver os familiares, né, ver a família. Então Sim. eu tenho essa lembrança assim que eu vejo esse ônibus aí na estrada. Lembranças boas, né, assim, que vocês trouxeram aqui nesse momento. É tão bom a gente lembrar, né, assim, às vezes tem questões ruins, lógico, né, que nossa vida nem sempre foi coisas boas, mas a gente relembrar e exercitar também a memória, que é o que a gente está fazendo, né, lembrando de coisas que a gente nunca mais tinha pensado sobre isso e estavam tudinhas aqui guardadas no nosso cérebro, na nossa mente, né, e agora a gente expor elas assim e lembrar, faz um... Só pra... Olha, só pode pra falar. uma última coisa. É que eu lembro da minha última viagem, né, que eu fiz, que foi um pouquinho antes de ter explodido a questão da pandemia e tudo mais. Então Sim. eu também lembro, né, vendo esse ônibus da última viagem que eu fiz, no começo do ano passado. Que foi assim que eu cheguei em casa, né, tipo, dias depois, teve a questão do lockdown, né, teve a questão já do impacto, né, daí tem essa memória um pouquinho mais recente, né? Sim, sim. Né? De como isso afeta, né? Que depois passou quase 2 anos para poder viajar de novo, né? Assim. Agora pode, mas nem tanto, assim. Mais cauteloso. E essa imagem, olha que imagem legal, né? Pra gente recordar de coisas que a gente passou, que a gente ganhou. O que é que vocês lembram aí com essa imagem? Você lembra aí, seu Antônio, seu Santiago, Dona Maria, a Gleice? O que é que vocês recordaram olhando para essa imagem aí? Ou uma emoção que vocês tenham sentido? E aí, seu Santiago? O que é que o senhor Essa lembra? imagem eu lembro da brincadeira que os meus amigos fizeram comigo. Qual foi essa brincadeira? Eles colocaram uma caixa dessa maneira, bonitinha assim, né? No dia do meu aniversário. Sim. Aí pegaram e disseram, olha, a gente se juntou tudo aqui da fábrica, né? Isso lá no Ataquim. Aí disse, olha, nós se juntamos todos aqui e tal. Inclusive até a patroa, né, cooperou para você e tal. Aí eu abri a caixa. Tinha uma outra caixa do mesmo jeito, amarradinha do mesmo jeito. Eu abri a outra. Aí quando eu abri a outra, tinha uma outra dentro também, do mesmo jeito. Essa outra era uma caixinha, com aquelas caixinhas de sabonete, né? Aí que eu abri, estava cheio de pedacinho de pau. Da caixa de sabonete. E o seu Antônio, o que é que o senhor lembra, seu Antônio, olhando para essa caixinha? O seu Santiago já contou aí uma pegadinha que fizeram com ele, né? Eu não falo de aniversário, não sou ganhador de presente, não, eu. Aí o que é que o senhor lembra de quê, assim, nessa caixa? De surpresas, de... O que é que o senhor lembra, assim? Olhando, não precisa ser ter passado por elas, mas assim, qual é a emoção que o senhor sente? E a Dona Maria? Dona Maria, o que é que a senhora pensa olhando para essa caixa de presente? Quase eu ganhava presente, né? Ganhei presente não, mas eu me lembro do meu 15 anos, que eu ganhei um presente bacana. Olha aí. A senhora gostou desse presente e lembra até hoje? Gostei. O que foi que a senhora ganhou, Dona Maria? Conte aí pra nós. Ganhei um bocado de coisa, roupinha, roupa. Tudo que a gente gosta, né, Dona Maria? Ganhar roupa. Olha, Pronto. E você, Gleice, o que é que você lembra olhando pra essa caixinha aí? Eu lembro muito das brincadeiras de final de ano, né? Tanto na escola como na nossa família, né? Que tem um amigo secreto, tem sempre essa questão de trocar presentes, né? A minha família não era tão presente antigamente, mas hoje em dia tá acontecendo. Mas na escola sempre teve, né? Durante o meu ensino médio, pelo menos,
sempre tinha no final, ou de algum bimestre, ou realmente fim do ano. Sempre teve, né, essa questão do amigo secreto. Isso. Que bom. E aí agora a gente vai falar um pouquinho sobre essas memórias, né? Assim, foi muito legal a gente fazer essa atividade, uma atividade bem prazerosa de ver imagens, né? E lembrar sobre coisas, sobre sentimentos, sobre emoções que a gente sente a partir delas. Né? E aí a gente vai falar agora um pouquinho dessas fases da memória, que foi o que a gente utilizou agora. Né? A gente utilizou a nossa memória, e aí para o seu Antônio, o seu Santiago, foi a memória do presente ou do futuro? Ou do passado? De curto ou de longo prazo? Quem lembra? O que eu falei foi de longo prazo, né? Ah, Santana, o que você falou foi a de longo prazo, que foi a do passado. Tudo bem. Então sabem de tudo. Parabéns aí. Então, assim, a gente tem 3 fases aqui, né? Essas primeiras fases, que é as fases da memória. Né? A fase da aquisição, que é quando a gente recebe a informação. Né? Então, na aula passada, eu passei a informação para vocês sobre memória. E aí vocês aprenderam, né? O seu Santiago já falou sobre, o seu Antônio, então deu para perceber que vocês aprenderam sobre o que é a memória do passado e a nossa memória do presente, que é a de curto e a de longo prazo. Então, nossa primeira fase é essa, de adquirir a memória. Alguém passa a informação para a gente. Né? E o segundo momento a gente armazena, né? Que fica aqui na nossa cabecinha, no nosso cérebro, e aí a gente retém. A gente fica com essa memória aqui, para quando a gente precisar, a gente falar sobre ela. Então, a gente retém e a gente conserva ela. Então, vocês armazenaram. Dá para perceber aí, né? Que vocês já estão sabendo muito bem qual é as memórias de curto e as de longo prazo. Então, a gente retém e conserva elas, né? E aí, depois, quando a gente precisa, quando a Josiara disser assim, que memória foi essa? De curto ou de longo prazo? Aí, o seu Antônio, o seu Francisco, o seu Santiago e a dona Maria vão lá e vão lembrar. Que foi do passado. Então, é a memória de longo prazo, né? Igual o seu Antônio fez agora, não é que? Eu falei aqui, foi de longo prazo. Né? O senhor recuperou aquela memória e recordou. Né? Então, essas são as fases. A gente adquire ela, a gente coloca aqui no nosso cérebro e depois a gente coloca para fora. A gente lembra, a gente recupera e recorda ela. Certo? Então, agora a gente vai tentar aprender mais um pouquinho, né? E aí eu vou ajudando vocês. Lembrando aqui das fases. A aquisição, né? Que é quando eu recebo a informação. O armazenamento, que é quando eu guardo. E a evocação, que é quando eu preciso usar. Eu preciso falar e aí eu vou lembrar. Vamos lá fazer uma atividade sobre isso. Né? Qual dessas fases, né, corresponde à atividade realizada anteriormente? Vamos treinar mais uma vez. Eu vou deixar essas palavras aqui, vou deixar 5 minutinhos, né, de verdade, para vocês olharem. Tá dando para ver direitinho? Vocês estão com dificuldade de ler? Essas... Tá pequenininho, tá? Seu Antônio? Acho que tá o celular, tá bem menorzinha as palavras. Você consegue ler alguma coisa, alguma palavra? Seu Santiago, Dona Maria, vocês estão conseguindo ler as palavras? Não, eu não estou conseguindo não, tá muito miúdo a letra. Tá muito pequenininho. Vocês estão colocando o telefone na horizontal? O telefone deitadinho? Que fica melhor de visualizar. É verdade. E agora, estão conseguindo ver? Tá, seu Antônio, conseguindo ler alguma coisa? Seu Santiago? Tá bem pequenininho? Então, vamos fazer assim, né? Pra gente não perder essa imagem. E essa atividade eu vou ler para vocês, vou ler 2 vezes, certo? E aí a gente vai tentar lembrar
palavras, certo? Então, assim, eu vou ler 2 vezes, e aí vocês vão tentar lembrar o máximo possível de palavras quando eu passar. Eu vou dar um tempinho. Vou ler bem devagarzinho. Anéis, hora, envelhecer, Muito bem. memória. Tá bom? Tá. Anéis, hora, envelhecer e memória. Pronto. É porque tá pequenininho, aí essa de baixo é mármore, seu Santiago, e essa de cima é anões, né? Acho que por isso vocês não estão conseguindo ler, né? Porque são Tá muitos, certo. né? E tá na Lobo, né? Não, lobo, né? lobo. Muito bem. Lobo. Abstrato. Abstrato. Certo. Ciclo. Nessa outra é ciclo. Hora, muito bem. Criatividade. Hospital. E a próxima? Agenda. Agenda. Muito bem. E a próxima? Envelhecer, Envelhecer. E a próxima? Copiar. Muito bem. Animação. Mármore. Aqui é mármore. Tá? Atendimento. Carvão. artista. Artista. Muito bem. E aí a gente vai ver mais uma vez, vou dar mais um tempinho para vocês verem, pra gente... Pelado de miudinho. Tá bem miudinho. Então assim, tem anões, tem lobo, tem abstrato, tem ciclo, tem hora, criatividade, hospital, agenda, envelhece, copiar, altar, animação, mármore, atendimento, carvão e artística. Certo? Eu vou passar e aí a gente vê se lembra de alguma coisa. Qualquer coisa eu volto. Quem foi que lembrou? Lembra de alguma palavra que tinha lá? Você lembra, seu Antônio, de alguma? Carvão, artista, hora. Tudo bem. Tudo bem. Você... Hospital. Sim. E o seu Santiago? Pode falar. Anéis, lobo, hora, agenda. A memória de vocês tá ótima. Tudo bem, seu Santiago. E a dona Maria? Lembra, dona Maria, de alguma palavra? A senhora conseguiu escutar, conseguiu ver? Hospital. Sim. Hora. Sim. Tal. Muito bem. Mármore. Gente, a memória de vocês tá show, viu? Tá boa demais. Gleice, tu lembra de mais alguma que eles não falaram? Ciclo. Já falaram tempo, né? Já falaram envelhece. Envelhece. Deixa eu ver o que mais. Já falaram. Hospital já falaram, né? Falaram. Anões já falaram. Já. Deixa eu ver o que mais. Lobo também. Abstrato. Tinha criatividade? Tinha criatividade também. Pela memória fotográfica. Então, associar os quadros a alguma palavra. O que eu lembro além do que eles falaram. Assim, muito bem. Não, vocês estão parabéns, juro. Porque foi pouco tempo, né? Assim, que a gente ficou olhando e ainda estavam as imagens pequenininhas e vocês ainda conseguiram associar muito. Né? Então, deixa eu ver só aqui quantos que a gente tem pra gente acelerar, né? Porque tem... Aqui. Mas bem que a gente começou mais tarde um pouquinho, né? A gente pode ir além. Então, vamos olhar mais essa imagem, né? E aí, vou deixar uma atividade para cada um, né? Essa daqui faz uma pessoa e a outra a gente pode ir fazendo assim, né, Gleice? O que é que tu acha? Você pode repetir?
que a gente, o nosso tempo... Mas eu posso passar um pouquinho, começar um pouquinho mais tarde, né? Uhum, pode sim. Então pronto, vamos observar essa imagem aqui. Mais uma vez é de associar. Vamos dar uma olhadinha, olha os dados, quantos números tem em cada dado. Vamos olhar. 1, 4, 5, 6, 3. Conseguiram ver? Deu pra ver, seu Antônio? Tá dando pra ver, dona Maria? Agora dei pra ver direitinho. Essa daí tá maior, né? Essa daí tá um pouco maior, aí dá pra ver. Então vamos lá. Deu pra ver, Gleice? Conseguiu ver direitinho? Deu sim. E agora, quais eram os números? Quem lembra? Vamos lá, seu Santiago. 4, 6 e 1. Muito bem. Ah, seu Santiago, o seu Antônio aí tá com a memória show. E o seu Santiago, lembra também? 1, 4, 5, 3, 1. Perfeito. 1, 4, 5, 3, 6. Que show, gente. E a dona Maria? Meu é 6, 4, 5. Uhum. Tudo bem, dona Maria. Tudo bem. Gente, vocês estão com a memória assim show. E a Gleice? Gleice, aí, tu consegue competir com eles? Que a memória deles tá... Né? Eles estão lembrando de mais coisas que eu. Vai tomar tudo agora, né? Gente, vocês são de nota 10. Assim, Gleice, tu lembrou de quais aí? Dos números Sim. que eu vi, né? Em ordem assim, 4, aí do lado 5, no meio o 6, embaixo 1 e do lado 3. Perfeito. Então, assim, todos estão de parabéns. Ó. Nota 10 para vocês, porque a memória de vocês, gente, tá ótima. Né? Que o seu Antônio, o seu Santiago, a dona Maria lembraram demais, assim, uma memória maravilhosa. Mas as caretas que usa quais são da minha casa? Vixe. Gente, então, assim, essa outra frase aqui, né, que eu achei muito interessante. Acho bem legal as frases no final que fazem a gente refletir sobre várias coisas. Né? Então, qual memória, né, você vai criar hoje? Né? Então, o que a gente vive, o que a gente fala, o que a gente pensa, o que a gente age com a nossa família, são memórias. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui na aula de hoje, a gente está criando memórias também. Na hora eu lembro que a Josiara e a Gleice estavam lá me ensinando, né? E a Gleice lá ensinou vocês a mexer com a tecnologia. E hoje eu estou ensinando a vocês a exercitar essa memória, né? E que legal ver que vocês já fazem isso também no dia a dia de vocês. É porque vocês lembram de muita coisa e conseguem associar. Então vocês estão de parabéns. Né? Então criem memórias boas, né? Eu sei que o seu Antônio, o seu Santiago e a dona Maria trouxeram várias memórias boas também hoje. Né? Então vocês, ao longo da vida de vocês, estão criando memórias significativas. Gente, então qual é a nossa agenda na semana? Né? Entrar no ambiente virtual, né? Assistir o vídeo da aula 5, né? E realizar o desafio da memória, que é a atividade. Eu vou colocar lá no grupo para vocês fazerem direitinho, certo? O link da atividade. E aí vocês podem assistir a aula 5 lá, assistir o vídeo da aula 5, né? Que vai estar explicando direitinho. E realizar a atividade. Tudo ok? Tudo ok. Tudo bem. Eu queria saber da Gleice se ela recebeu a minha portilha que eu mandei, o documento completo que eu fiz com a minha filha e aí mandei para ir pro... Eu recebi a mensagem de vocês, eu vou analisar, tá? Porque não fica comigo nessa questão. Mas eu vou analisar, tá bom, seu Antônio? Vou atrás pro senhor, tá? Pra dar certeza. Tudo Tá bem? faltando alguma coisa? Se você tá faltando alguma coisa, se foi completo. Eu vou dar uma olhada, tá bom? Aí eu vou ver se tá incompleto, se tá tudo bem, tá certo? Aí eu dou uma resposta pro senhor. Tá certo. Eu mandei, viu? Olha o meu, viu? Certo, tudo bem. Ó, tá fazendo as atividades, muito bem. Gente, então assim, tem mais outras atividades aqui pra gente fazer.
Né? Então, assim, vamos observar essas palavras aqui, né? Quantas coisas podemos dividir. Observem atentamente as letras abaixo e as da mesma cor formam uma palavra. Então, aí, todas as letras vermelhas formam uma palavra. Todas as letras verdes formam uma palavra. E aí vocês podem utilizar caneta e papel, né, para ver aí quais as palavras formam. E aí a gente vai resolver, certo? Vamos tentar resolver? Vamos ver aqui quais palavras formam. Isso, mas vai fazer agora, precisa não dar Dá pra ver, não? também. Tá pequenininho, dá pra... Consegue ver também não, seu Santiago? Dona Maria? Dá pra fazer não, tá pequenininho demais. Né? Você não consegue fazer não? Seu Antônio. Eu vou colocar também essa imagem no grupo, né, para as outras pessoas tentarem fazer também. A Dona Maria consegue fazer? Dá para conseguir ver, Dona Maria? Agora tô conseguindo. Josiara. Oi? Pode ser até uma atividade, né, posterior da aula, né? Como você vai mandar essa imagem, daí é uma atividade que, né, precisa de um tempinho. Mas pode ser. Então, ótimo. Tempinho, que a lequinha tá muito... não dá pra... Pronto, então eu vou colocar essa imagem no grupo e a gente tenta resolver lá, pode ser? Então, ótimo. Vamos aqui para a próxima. Tem outra aqui também, que também é para formar várias palavras, né? Então, eu vou colocar lá no grupo, nessas duas atividades, para a gente resolver juntos, tá bom? Vou já colocar. Pode ser? E você faz, você escreve no caderno? Eu vou colocar lá no grupo, seu Antônio. Aí o senhor tenta fazer no caderno mesmo. E aí o senhor pode mandar a foto. Pode ser? Pode ser. Pronto. Depois de fazer no caderno, coloca a foto para mandar para você, né? Exato. Pode colocar no grupo a foto que eu vejo também. Depois, quer deixar o pessoal responder, né? Então manda pra mim, certo? Tá. Pois tá, gente. Então, assim, obrigado, gente, pela presença de vocês. É muito bom estar com vocês, né, ministrando esse momento, tá? Uma boa tarde, tá? Jesus te abençoe, tá bom? Tchau, gente. Boa tarde. Obrigada, viu? Boa tarde, gente. Até mais, tá? Se Tchau, cuida. tchau. Até quarta-feira. Vamos pra aula da inglês.